Hoje nós leremos e debruçaremos no texto de Neemias, no capítulo 2. Nós leremos os versos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Baixe a cabeça, fechem os olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai, estamos aqui diante do Senhor, mais uma vez, Senhor, com o temor de que sabemos que o Senhor é Deus, é o poderoso Deus, o zeloso Deus, e a Tua palavra foi lida agora, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude nesse momento, que o Senhor faça de mim o Teu instrumento, que o Senhor faça de mim a Tua ferramenta, para que a Tua palavra seja entregue aos ouvidos e que o Teu Santo Espírito as leve ao coração dos meus irmãos, Pai, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Não deixe, Senhor, que os meus sentimentos se aflorem, não permita que as situações externas possam me afligir nesse momento, mas que o Senhor mantenha a minha calma e conduza-me à Tua verdade bíblica, em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Alguma vez, meus irmãos, você já foi desafiado a fazer alguma coisa ou fazer algo sem ter condição de fato de fazer? Seja desafiado pela sua própria vontade, ou seja desafiado por qualquer outra pessoa que você conheça. Você já parou para pensar o porquê de você estar sentado nessa cadeira todos os domingos? Será que você talvez está aqui porque foi desafiado quando você percebeu que o mundo estava caindo, que o mundo é um mundo caído e está indo direto para um precipício? O que nós vamos ver aqui hoje, nesse texto, é sobre Neemias, um homem que tinha uma missão no coração, um desejo no coração, que foi desafiado e confrontado pelas próprias situações do que viu aqui. Que quando soube da situação e do cenário que viviam os seus irmãos e a cidade dos seus pais, não ficou indiferente. Porém, Neemias, ainda que fosse uma figura importante diante do rei, que era copeiro do rei da Pérsia, ele ainda era escravo numa terra estrangeira. Isso quer dizer que ele era impossibilitado pelas circunstâncias em que ele vivia.
Ele era alguém que não tinha condições nenhuma de sair nessa jornada, nessa peregrinação. Não tinha condições nenhuma de sair em sua missão e executá-la. Copeiro de um rei, mas que viria, ou melhor, que veria a sua impossibilidade ser transformada e se tornar totalmente possível bem diante dos seus olhos. Meus irmãos, para entendermos um pouco aqui a época do texto que acabamos de ler e por que as muralhas de Jerusalém estavam caídas, destruídas, e o porquê de Neemias ser o copeiro do rei aqui, nós precisamos entender um pouco da história, o motivo que levou o reino de Judá, o reino do qual Neemias era descendente, a estar debaixo de um rei que não era o rei de Judá, mas um rei estrangeiro. Pois bem, depois da divisão dos reinos do norte, que era Israel, e do reino do sul, que era Judá, a Síria enfrentou e derrotou os exércitos do norte de Israel por volta de 720 antes de Cristo. E interessante é que Judá, o reino do sul, achou que Deus estava do lado deles contra o reino do norte. Pois o norte foi destruído porque nós assim desejamos. O Senhor simplesmente ouviu a nossa voz e destruiu o reino do norte. Nós vencemos. Mas eles não perceberam, eles não entenderam que eles próprios estavam cometendo pecados terríveis diante do Senhor. Grandes profetas, como por exemplo Jeremias, profetizou contra a nação de Judá, dizendo a eles que era para que eles se arrependessem do coração, que era para que eles não tivessem mais o coração endurecido diante de Deus e voltassem a cultuar a Deus da forma correta, o seu Salvador da maneira correta. Porém, o reino de Judá não se humilhou e Deus, então, interveio e fez com que o povo pudesse ser escravizado por causa do seu vil comportamento. E ainda que Deus tivesse falado 1, 2, 10, 20 ou 30 vezes para a conversão daquele povo, nada adiantou. A nação, então, por volta de 582 a.C., sucumbiu, foi subjugada, foi a vez deles caírem nas mãos dos inimigos, mesmo depois de terem sido advertidos sobre isso. O povo então foi conquistado pela Babilônia, seus habitantes foram levados cativos, e a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, e o templo de Jerusalém, com suas muralhas, foram completamente destruídos, arrasados. E passado algum tempo, a grande Babilônia, aquela que conquistou Judá, ela começa agora a perder as batalhas por uma outra nação crescente chamada Pérsia. E no apogeu dessa guerra, a Babilônia, então, é dominada pelo grande rei Ciro da Pérsia. E este rei, então, passa a ser o suzerano, o dono, o rei, tanto dos povos babilônicos quanto do povo judeu cativo. E tudo isso, essa troca de líderes, essa troca de nações suzeranas, é o começo do que nós chamamos de pós-exílio, da libertação dos cativos e escravos para suas terras natais. Agora, na época de Neemias, já não é mais o rei Ciro que está reinando, que está no trono, mas um descendente do rei Ciro, chamado Artaxerxes. E no capítulo 1 deste livro de Neemias, ele próprio recebe uma notícia que o abala completamente. Nesse primeiro capítulo aqui, o próprio Neemias relata ter recebido alguns irmãos, alguns companheiros judeus, e aproveitando esse encontro, ele pergunta sobre aqueles judeus que que conseguiram escapar do exílio e ficaram em Jerusalém quando o reino de Judá caiu. Ele pergunta: como estão o meu povo? Como está aqueles meus irmãos? Como está a minha cidade? Neemias queria saber como eles andavam. E o que foi relatado a ele, é que aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que haviam permanecido durante o exílio, estavam totalmente na miséria, estavam totalmente no desprezo.
E para piorar, meus irmãos, parece que notícia ruim não acaba. Os muros, ele recebeu a notícia de que os muros da cidade também estavam derribados e as portas estavam queimadas. Ou seja, era uma notícia terrível atrás da outra. Diz ainda no capítulo 1 que Neemias, ao ouvir tais palavras, sentou, chorou, se lamentou profundamente diante de Deus por tudo que estava acontecendo aos seus irmãos e por tudo que estava acontecendo a Jerusalém, a cidade dos seus pais. Ele orou, ele jejuou ao Senhor, com o coração angustiado e aflito, com dor na alma por toda aquela situação. Inclusive, o texto nos relata que ele tentou lembrar Deus que na transgressão o Senhor de fato os espalharia. No pecado o Senhor os espalharia, mas no arrependimento, na genuinidade do coração, o Senhor os ajuntaria de volta e os faria habitar naquela cidade que o próprio Deus escolheu a eles. O desejo de ajudar seus irmãos começou a incendiar o seu coração, começou a fazer arder o seu coração, ele começou a desejar fazer alguma coisa, a agir, mas a gente vai ver que ele ficou preso, ele ficou de mãos atadas, mesmo não se conformando com as notícias que recebeu. Neemias teve um problema. Apesar dele ser copeiro do rei, e era uma grande honra ser copeiro do rei, na verdade, Neemias não passava de um escravo da Pérsia. Agora, no capítulo 2, nós vamos ter um salto temporal de 4 meses, depois desses eventos do capítulo 1. O verso 1 do capítulo 2 vai dizer que já no mês de Nisan, ou seja, por volta de 4 meses depois, estava Neemias agora diante do rei. E o que nos parece aqui é que essa ocasião em que Neemias vai servir ao rei aqui, foi na verdade poderia ser na verdade um simples jantar. Nada que seja de assuntos que deveriam ser tratados sobre negócios, ser decididos, porque a própria rainha estava junto deles. E Neemias, sendo copeiro, ele estava juntamente com os dois naquele jantar. Neemias vai provar o vinho, então, antes de servir o rei. E o que era um trabalho realmente típico da época, para que assim o rei não pudesse ser envenenado. O rei olha para Neemias e percebe que Neemias está triste. Ele percebe que o seu rosto demonstrava tristeza. E isso não era comum, pois o próprio Neemias vai dizer que nunca estivera com tal feição na presença do rei. Meus irmãos, 4 meses Neemias ficou angustiado. 4 meses Neemias desejou ajudar os seus irmãos e a cidade dos seus pais. Mas a impossibilidade de Neemias o deixou com o coração aflito, de tal maneira que nunca lhe havia acontecido algo do tipo. O desejo de ajudar os irmãos era incontrolável. Seu semblante era totalmente esmorecido e a sua feição estava miserável diante do rei da Pérsia. Sua alma, ela gritava desespero diante dessa impossibilidade de ajudá-los. A tal ponto de fazer algo que nunca havia feito, ficar triste na presença do rei. Essa tristeza diante do rei, Neemias não podia achar saída para a sua amargura, Neemias não achava possibilidade para o seu problema, Neemias estava totalmente impossibilitado. E agora, ele servindo o rei na sua função de copeiro, experimentando o vinho para entregar ao rei, o rei então nota a tristeza de Neemias aqui, o rei percebe sua aflição na alma, pois no verso 2, ele pergunta, por que está triste o teu rosto? Por que está esmorecido o seu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. O texto diz, então, que Neemias o temeu sobremaneira. Meus irmãos, é totalmente aceitável que Neemias tema o rei. É totalmente aceitável que Neemias tenha temor pelo grande rei da Pérsia, pois naquela época os homens que trabalhavam para o rei, os homens que serviam o rei, deveriam estar a todo momento com um coração alegre, com um semblante, com ânimo no rosto e alegria de espírito alegre.
Inclusive, existem até aqueles bobos da corte que são contratados para servir ao rei e alegrá-lo. Imagine só, não poderiam estar de forma nenhuma com um semblante esmorecido na presença do rei. Qual rei iria querer um servo de mal com a vida, reclamando da vida, emburrado? Esse rei Artaxerxes aqui, ele não era conhecido como um rei amigável, ele não era conhecido como um rei misericordioso. A Pérsia, a gente vê filmes sobre a Pérsia era conhecido por ser uma nação forte, uma nação cruel, e o rei era o apogeu dessa crueldade. Talvez homens já tivessem morrido até mesmo por bem menos na presença daquele rei. Neemias temeu de fato o rei, e talvez Neemias solta com certo entusiasmo, talvez, viva o rei para sempre, no intuito de reverter o seu semblante, de revigorar o seu ser. Neemias ali é sincero com o rei, e mesmo na temeridade do momento e da situação, Neemias abre o coração e realmente diz a verdade. Senhor, como eu poderia estar bem? Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como eu poderia estar alegre, sabendo de tais coisas? Meus irmãos, Neemias sabia o que estava se passando com os seus irmãos. Ele sabia que muros estavam derribados e que as portas da cidade estavam queimadas. Porém, ele se encontrou diante dessa impossibilidade de fazer algo. Ele, de fato, era copeiro do rei. Porém, algo que faça para que a gente possa ter mais sentido dessa impossibilidade, ele era literalmente escravo do rei. Isso nos diz uma coisa: a vida de Neemias não pertencia a ele mesmo. A vida de Neemias não pertencia a ele próprio. E em um raciocínio rápido, a gente consegue saber que Neemias poderia talvez não ter esperança de que a missão que estava no seu coração, esse desejo ardente do coração de Neemias, de ir até a sua cidade, de ajudar os seus irmãos e reconstruir aqueles muros, iria por água abaixo pelo simples fato dele ser um escravo da Pérsia, um escravo do rei. E como tal escravo, na concepção natural, o rei nunca iria deixá-lo sair. Como já dizem alguns pensadores com aquelas famosas frases, somos todos escravos de alguém ou de alguma coisa. Não há ninguém livre por si mesmo nesse mundo. Não existe. O homem se tornou escravo dos seus próprios prazeres e deleites. E como tal, o seu rei, o rei que o homem faz para si mesmo, nunca vai deixá-lo ir. Não somos assim também? Desde a queda do homem, nações escravizam nações, nações subjugam e colocam jugo em outras nações. Até mesmo o grande rei da Pérsia, ou até mesmo maiores reis que já pisaram neste mundo, deveriam ter sonhos, ambições, que até mesmo para esses reis e para o grande rei da Pérsia poderiam ser impossíveis de conquistar. Não há ninguém que consiga fazer tudo nesse mundo. Inclusive, até mesmo para fazer o que é bom, para fazer o que é agradável, para perseguir o que é bom, se torna impossível. Essa escravidão tal qual Neemias teve e sentiu, também recai sobre nós, também recai sobre as nossas cabeças e naquilo que desejamos tanto fazer. Quer um exemplo disso? Quantas vezes você já quis ajudar alguém e não conseguiu, seja financeiramente, seja por qualquer outra situação? Quantas vezes você não quis cometer um pecado e no final das contas você não só cometeu o pecado, mas você abusou dele? Ainda que essa vontade de avançar, de ajudar, de fazer algo que é bom nessa vida, seja para nós mesmos, seja para Deus, ou seja para terceiros, possa nos consumir, é fato que se torna impossível quando percebemos que por nós mesmos não conseguiríamos, que por nós mesmos não andaríamos e nem sequer nos moveríamos. O pecado alastrou em nosso ser. O pecado não nos deixa pensar com coerência. Esse pecado alastrado em nosso ser nos limita, nos coloca uma trava. E é por isso que, às vezes, você sente frustração quando deseja fazer o que é bom, porém faz o que é mal.
Ele faz com que nós paralisemos diante de situações da qual deveríamos avançar. Ele nos impossibilita, ainda que tenhamos qualquer desejo de continuar. Esse é o pecado. E muito menos o pecado deixará tornar possível estarmos com Deus. Impossível se tornou, meus irmãos, para o homem fazer qualquer coisa, seja para o agrado de Deus, seja para o seu agrado ou para o agrado dos outros. Impossível se tornou, tal como Neemias aconteceu. Tal como Neemias, o homem se tornou escravo, não da Pérsia, mas do pecado. Tal como Neemias, o homem ficou debaixo não do jugo da Pérsia, mas do jugo da escravidão das trevas do seu próprio coração. Porém, aqui no texto, Neemias, o mesmo Neemias que antes era impossibilitado, que antes orava pedindo a Deus um caminho, uma luz, mas que não conseguia agir, o mesmo Neemias que olhava para os céus com o fim de buscar a Deus, agora ele começa a ver o fruto da sua oração, ele começa agora a enxergar a ponta da graça do seu grande Deus. E como nós enxergamos isso no texto? Bem, qual rei forte e cruel, como os reis da Pérsia, daria voz a um simples copeiro? Qual rei, vendo o desânimo de seu servente, ao invés de mandar decapitá-lo, o chama para perto e pergunta: que me pedes agora? Pois foi isso que o rei disse a Neemias. Talvez contrariando a todos que pudessem estar ali, talvez levantando até mesmo sussurros ou olhares estranhos da sua esposa, a rainha. Talvez em muitas outras ocasiões o rei pudesse ter ficado em silêncio. Porém ele diz: o que você quer que eu te faça, Neemias? O que está me pedindo, Neemias? Deus começa a agir em favor de Neemias. E ao invés de Neemias desbancar, começar a falar, ele faz algo antes surpreendente. Ele mais uma vez quer se assegurar de que Deus conduza todas as coisas, de que Deus seja o primeiro da lista das suas tarefas, pois ele sabia que tudo aquilo era obra de Deus e dependia somente de Deus. Neemias então faz subir uma oração aos céus. Ele começa a orar ao Deus dos céus, ao Senhor de Israel. Então lhe é concedido vigor, lhe é concedido coragem para que ele consiga então fazer pedidos ao rei. Ele disse no verso 5, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias então age corajosamente, fazendo o primeiro pedido. Ele pede para que o rei o deixe ir até Jerusalém, até a cidade onde foi enterrados seus pais. E o rei diz: ok, você pode ir. Mas me diga, quanto tempo precisará? Quanto tempo vai durar, Neemias? O que você está me pedindo? A Bíblia aqui não diz o tempo. Ela não diz o tempo todo que Neemias ficou de fora, ou que ele pediu ao rei. Apenas diz que marcou certo prazo. E Neemias ainda fez outros pedidos. Ele pediu ao rei o que parece ser cartas para governadores que estariam no meio do caminho até Jerusalém. Essas cartas que o rei carimbava com o seu anel era uma espécie de autorização de que Neemias pudesse então transitar sem qualquer perigo de questionamento por parte de outros povos. Estamos falando de uma época que não havia celular. Estamos falando de uma época que não havia WhatsApp, não havia mensagens instantâneas em que ele pudesse tirar uma foto da pessoa e perguntar: "Rei, é este aqui o seu copeiro? Ele está falando a verdade?" E além dessas cartas de proteção que para os governadores dessas cidades por onde ele passaria, Neemias também pediu carta para que o guarda das matas do rei, ou seja, aquele homem que vigiava as matas do rei, pudesse dar a ele, a Neemias, madeiras para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que ele haveria de se alojar. E diz o texto que a boa mão do Senhor estava com Neemias, pois o rei dera tudo o que Neemias precisava.
Meus irmãos, a graça de Deus operava, estava conduzindo todas as coisas na vida de Neemias. O Senhor agraciou Neemias através do próprio rei cruel da Pérsia. E Neemias não conseguiu somente o que pediu, mas também lhe foi concedido muito mais além do que ele havia pedido. O verso 9 vai dizer que além das cartas para o trânsito e para as madeiras, o rei lhe deu oficiais para ajudar na obra. Deus estava conduzindo, a forte mão do Senhor estava sobre Neemias. O que antes parecia impossível, o que antes parecia inimaginável, o que estava há 4 meses aguardando algum momento, aguardando alguma solução que poderia ser distante, às vezes, e vazia, agora se torna possível bem diante dos olhos de Neemias. Agora se torna verdade, agora se torna possível diante dos olhos deste homem. Agora se torna palpável e visível. E tudo isso porque a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. E o mais interessante desse texto é que não foi tudo às 1000 maravilhas. O interessante, meus irmãos, nesse texto é que nem tudo ocorreu como em uma nuvem de arco-íris. Haveria certamente de se levantar contra Neemias alguns que se desgostaram, alguns que não se agradaram com aquilo que Neemias queria fazer aos seus irmãos. Sempre que nós dispusermos a querer fazer alguma coisa, a ajudar ou fazer qualquer coisa, situações e pessoas se levantarão contra as nossas vidas. E não desejarão, meus irmãos, a nossa chegada, mas a boa mão do Senhor está com a sua igreja. A caminhada de Neemias não foi um arco-íris. Porém, Deus, desde o capítulo 1, estava atento com os ouvidos abertos, com os ouvidos ouvindo a oração deste homem, vendo a sua angústia diante dessa impossibilidade humana, diante dessa fraqueza de não conseguir agir, de não conseguir ajudar. Deus moveu profundamente o coração do rei. Ele usou até mesmo um rei como este, cruel, um rei pagão, para agraciar e cuidar de tudo para Neemias, para dar-lhe tudo o que ele precisava para a sua jornada, para a sua missão. Pode parecer que o querer aqui foi obra de Neemias. Pode parecer que partiu de Neemias querer qualquer coisa. Mas, irmãos, o querer e o efetuar pertencem ao Senhor. A obra é do Senhor. Neemias podia estar com o coração desejoso da sua missão. Neemias podia estar com o coração ardente em ajudar os seus irmãos e reconstruir os muros e as portas da cidade. Mas Neemias era impossibilitado. Contudo, ele haveria de ser a ferramenta na mão do grande ferreiro. Deus levantou um rei pagão para enviar Neemias em sua missão. Foi Deus quem permitiu que o grande rei da Pérsia usasse de misericórdia e agraciasse Neemias, dando tudo o que ele precisava para a sua jornada. Para que a sua jornada pudesse ser completada, pudesse ser findada. E tal como Neemias, somos de fato impossibilitados de executar a nossa missão. Somos limitados em buscar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é verdadeiro. Mas Deus, meus irmãos, haveria de levantar não um rei, mas o rei. Deus haveria de nos enviar o rei, que era o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida eterna. Não um rei pagão que nos daria madeira e cartas, mas um rei justo e santo que nos daria a vida verdadeira, que nos daria a salvação da condenação eterna, que nos faria completar todas as nossas missões e ir além dela, atravessando, quebrando o muro da morte para a eternidade. Um rei poderoso e não cruel. Um rei bondoso, de coração humilde, um rei que nos ajudaria a trilhar o correto caminho, que nos daria sustento para toda e qualquer missão terrena que poderíamos ter. Jesus Cristo é este rei. Ele é o rei compassivo que traz possibilidade à nossa vida, que nos faz ter esperança novamente. Ele é o rei que nos arrebata da escravidão do pecado, com o fim de tornar possível a nossa missão maior em buscar a Deus, em voltarmos para o nosso Senhor.
Enquanto que o rei da Pérsia permitiu Neemias ir, o grande rei Jesus não apenas permitiria irmos, mas nos acompanharia todos os dias da nossa vida. Agora, meus irmãos, não precisamos dos carimbos do rei, não precisamos das cartas de qualquer rei terreno, pois o próprio Jesus, o próprio rei Jesus, com certeza irá e estará conosco até que concluamos a nossa jornada aqui. Ele foi o primeiro. Ele não só está do nosso lado, como dantes, ele foi à nossa frente pelo caminho da via dolorosa, para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar o preço da nossa transgressão, o preço da nossa impossibilidade. E diferente do rei da Pérsia aqui, que ficou assentado em seu trono, Jesus é o rei que se despiu da sua glória. Diferente do rei da Pérsia, que não moveu os seus pés, o nosso rei Jesus abdicou de estar nos altos dos céus para revelar a luz aos homens. Jesus é o rei que não ficou sentado em seu trono, mas que morreu a nossa morte, que fez o que era preciso fazer para que pudéssemos então ter um caminho até a jornada nossa ao Pai. E mesmo que pudesse ser abandonado por Deus, mesmo que Jesus pudesse ter sofrido tanto até ao fim da morte e morte na cruz, Deus o ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele vive para todos sempre. E por causa disso, ele tomou o lugar da nossa impossibilidade, para que agora nós possamos ter possibilidade em buscar a Deus e em tudo o quanto essa vida requer. Irmãos, ele próprio Jesus nos libertou da mentira e nos fez conhecer a verdade. E para concluir esse sermão, talvez algumas considerações práticas aqui. Eu havia dito no começo, eu havia perguntado no começo, se alguns de nós já se sentiu assim, impossibilitados. Parece que não conseguimos agir diante de algo que deveríamos agir. E a resposta é óbvia, é claro. Claro que nós já se sentimos assim e constantemente nos sentimos assim. Todos nós nos frustramos alguma vez por causa disso. Nós choramos, nós nos indignamos com nós mesmos. Mas lembre-se sempre, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Assim como Neemias estava naquele período, chorando, se derramando em lágrimas para o Senhor por causa dos seus irmãos e da sua cidade, Deus já estava fazendo a obra dele muito antes. Deus já queria a reconstrução e a prosperidade daquele povo. E usou Neemias e o desejo do coração dele para que tudo pudesse se tornar possível. A obra não é sua, a obra não é nossa. E ainda que você sinta ardência no coração de fazê-la, a obra é do Senhor. E creia nisso. Praticamente, ore a Deus, busque o Senhor de todo o seu coração. Assim como Neemias fez, não desista jamais. Perturbe o seu próprio coração para isso. Saiba da sua natureza pecaminosa. Saiba que é um pecador miserável e lute contra isso. Não abra mão da obediência a Deus. E ainda que você caia, arrependa-se 1.000.000 de vezes, se necessário for. Levante e prossiga. Pois o Senhor o fará caminhar através da sua soberana vontade. O Senhor o fará caminhar através da sua soberana perfeição. Por fim, lembre-se das palavras do próprio Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Bendizemos o seu nome. Senhor, o Senhor é o Rei que se despiu da sua glória, que veio revelar a luz aos homens. O Senhor, naquela época, agraciou o rei da Pérsia e o fez permitir que Neemias pudesse sair e fazer a tua obra. Mas o grande rei, o verdadeiro rei,
o Rei eterno, aquele que não sucumbirá jamais. Ele veio próprio, ele levantou-se do seu trono e ele mesmo veio revelar a luz a nós, revelar a verdade. Ele veio nos ensinar. Nós louvamos o teu nome por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se move, que se age e que não fica apenas sentado no seu trono. Obrigado porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos faz caminhar, e mesmo diante dessa impossibilidade que temos, e mesmo diante dessa paralisação que nós ficamos inúmeras vezes na nossa vida, Senhor, seja buscando o Senhor ou fazendo qualquer outra coisa, o Senhor vem e nos ajuda e nos torna possível. O Senhor vem e nos ajuda e faz com que seja possível. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor, segundo a sua boa vontade, segundo a sua maravilhosa vontade, Senhor. As coisas cooperam, porque a tua boa mão está sobre a tua igreja. A boa mão do Senhor está sobre nós. Obrigado por isso, Senhor. Nos ajude a continuar. Nos ajude, Senhor, a perturbar o nosso coração por causa do pecado. Nos ajude, Senhor, a perturbar o nosso coração por causa das dificuldades, por causa do mundo e aquilo que o mundo quer entregar. Nos faz, Senhor, sempre perturbar o nosso coração e estarmos desejosos a fazer o que é certo, a ajudar os nossos irmãos, a ajudar a construir esse caminho, Senhor, que o Senhor projetou para nós por meio de Cristo Jesus. Ou melhor, a anunciar esse caminho que o Senhor construiu. Nos ajude, Senhor, nessa empreitada. Nos ajude, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Nos ajude, Senhor, em nossas tarefas. Nos ajude, Senhor, em nossos trabalhos, em nossas faculdades, em nossos estudos. E nos ajude, Senhor, principalmente quando as tempestades da vida nos alcançam, para que, quando estivermos nela, e como diz a música, se o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá, olhando, esperando o dono do porto, aonde eu passarei as minhas eternidades. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso coração, levar esta palavra e enraizá-la para que em nada a esqueçamos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.